Cuidar da saúde deve ser uma prioridade. A Cidade FM apresenta Saúde Cidade com o Dr. Bastos. Oferecimento Biolabor Medicina Diagnóstica, porque sua saúde vale muito. Acesse biolabor.com.br. Oncoitu, carinho e humanismo é o nosso lema. Acesse oncoitu.com.br. Uma pausa na nossa programação musical. Vamos falar de saúde, vamos falar de prevenção. Junto com a gente aqui no Saúde Cidade, Oncoitu, Biolabor e ele, Dr. Bastos. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo mais uma quinta-feira, Dr. Bastos. Bom dia, Dani. Bom dia, cidade. Bom dia a todos vocês na nossa grande audiência do Saúde Cidade. Quintas-feiras ao vivo. Quinta-feira chuvosa, mas aqui estamos nós para a gente falar um pouquinho sobre prevenção em saúde, não é isso, Dani? Exatamente, prevenção que é sempre a nossa meta aqui do programa, né? Alertar os nossos ouvintes, a todo mundo que para tudo que está fazendo na quinta-feira de manhã para ouvir o Dr. Bastos, né? É sempre importante, a gente sempre fica sabendo mais, né? E é tão bom a gente poder se precaver das doenças, das condições, né? De como alertar aí a nossa família. E, doutor Bastos, nessa quinta-feira, dia 15 de junho, nós estamos vivenciando aí o Junho Vermelho, a doação de sangue, né, tão importante. Foi o dia, né, nacional da doação de sangue essa semana, a importância da gente poder doar sangue. E, gente, os hospitais, né, doutor, o senhor pode falar com propriedade isso, sempre necessita, né, de bolsas de sangue de todos os tipos, né, doutor? Sim, com certeza é importante essa campanha, porque a necessidade é grande, os bancos de sangue vivem no limite, ou às vezes faltando, né, alguns tipos de sangue para repor, e é muito importante esse incentivo à doação de sangue, que é um ato de amor, que as pessoas precisam ter a consciência da necessidade, né, de locais que fazem atendimentos emergenciais e urgência que necessitam de bolsas de sangue para transfusão. Então, as pessoas precisam continuar fazendo a doação àqueles que podem. Lógico, a gente sabe que tem pessoas que são impossibilitadas por diversos motivos, mas tudo isso é analisado. Eu acho que a intenção da pessoa ir lá fazer a sua doação já é a principal coisa assim, que pode levar a uma melhora nesses níveis aí dos bancos de sangue. Exatamente. A gente não podia deixar passar em branco, né? Principalmente essa semana, que foi o Dia Nacional da Doação de Sangue, e os bancos de sangue precisando muito do seu sangue, do seu amor, viu? Então, por favor, vamos todos aí nessa empreitada para a gente poder salvar vidas. Doutor Bastos, mas não tem como fugir de um tema de extrema importância, muita preocupação, né? Muitas coisas são levantadas de acordo aí, né, o que aconteceu com o casal de namorados em relação à febre maculosa, né, desse evento que teve em Campinas e que acabou levando a óbito aí várias pessoas e ainda pessoas suspeitas ainda. Tem muita gente suspeita de febre maculosa em Jundiaí, em Campinas, pessoas que participaram aí, né, desse evento e que iniciou, né, toda essa comoção com o casal, né, o moço, o piloto, a namorada. Então a gente quer falar sobre esse tema, que o senhor nos alerte, né, o senhor é infectologista. Nós já falamos anteriormente sobre febre maculosa aqui no programa, já falávamos, né, mas agora está todo mundo em pânico, doutor Bastos. É verdade, é o assunto da semana. Realmente não se fala em outra coisa, tanto na grande mídia como na imprensa escrita, nas redes sociais. É um assunto que está aí preocupando muita gente, com toda razão, porque a febre maculosa é uma doença rara, mas que tem, de repente, surtos que acontecem, e agora, no caso, a gente pode chamar até de um surto aqui na nossa região de Campinas, muito próximo da gente, vizinho, e a região sudeste a gente sabe que é a mais acometida por essa doença, a febre maculosa, ou também conhecida como doença
tifo exantemático, ou ainda chamada de febre do carrapato, enfim. É uma doença infecciosa, porém não contagiosa. Ela não passa de uma pessoa para outra. Ela é como a dengue. Ela necessita do vetor. O vetor na febre maculosa é o carrapato. O carrapato vulgarmente chamado de carrapato estrela. E esse carrapato é que faz a transmissão para o ser humano. E esse carrapato vive em animais, capivaras, vacas, cavalos, enfim. Quando as pessoas vão em área rural, parques, áreas de mata, você pode ser picado por um carrapato que esteja contaminado por essa bactéria que provoca a doença, chamado Rickettsia. Essa bactéria é que vai provocar a doença. O carrapato apenas ele pica a pessoa, no ato dele picar lá, que faz aquela sugação de sangue, ele acaba colocando na pessoa a bactéria Rickettsia, que rapidamente corre o sangue e evolui. É uma doença... É rápido essa evolução, né, doutor? É muito rápida. Esse é o problema dessa doença. Nossa, é muito rápido. Ela é uma doença rara, mas ela é uma doença de grande letalidade. Quer dizer, ela acontece e mata muito, porque a evolução é rápida. Em 24 horas já evolui para casos graves. Doutor, é exatamente por isso que houve, claro, os óbitos aí, né, dessas pessoas todas. Eu não sei se foi a namorada do piloto ou se foi uma outra mulher que morreu. Que ela chegou no hospital, enfim, eu não sei onde ela foi, se foi numa UPA ou no hospital, mas, primeiramente, o médico a tratou como dengue. Entendeu? Aí que eu pergunto ao senhor, eu sei que o senhor não vai ficar falando mal dos seus amiguinhos aqui de profissão, mas... O exame da dengue não está disponível para você já fazer o exame ali na hora, já descartar se é ou não é? Tratou como dengue, mandou embora para casa e aconteceu a fatalidade, doutor. Sim, é o grande problema dessa doença. A febre maculosa, ela tem sintomas iniciais incaracterísticos, ou seja, são sintomas que confundem com várias outras doenças infecciosas. Então, é muito difícil para a pessoa que está com problema e para o médico que a atende fazer o diagnóstico imediato só com os sinais ou sintomas. Porque, inicialmente, ela pode cursar com febre, dor de cabeça e dor no corpo. Gente, febre, dor de cabeça e dor no corpo pode ser tudo. Pode ser dengue, pode ser gripe, resfriado, influenza, pode ser leptospirose, pode ser várias doenças, sarampo, enfim. Porque ela dá umas manchas pelo corpo, isso já após 6 a 8 horas do início dos sintomas, ou após 12 horas, aparecem erupções cutâneas, manchas no corpo, que também acontece na dengue, no sarampo, na rubéola, na leptospirose, enfim, em várias outras doenças infecciosas. Então, é muito difícil fazer o diagnóstico imediatamente. O que vai diferenciar? A pessoa citar, fui picada por um carrapato. Mas geralmente, né, doutora, as pessoas nem sabem, porque eles são tão pequenininhos. Eu já ouvi casos de pessoas que estavam com o carrapato ainda no corpo e não tinham visto, não sabiam, né, que estavam com aquele bichinho no corpo. Então, às vezes a pessoa nem, né, se dá conta. Tô dizendo assim, na hora que ela foi no hospital, não era pro médico ter feito o exame da dengue nela? Sim, só pra, tipo, né, descartar se era dengue ou não? Existe o NS1, que é o teste rápido da dengue, mas é um exame que não é 100% de positividade. Existem casos que você está com a dengue e esse exame vem negativo a princípio. E aí confunde. Aí a pessoa fala, não é dengue, E como está tendo uma epidemia de dengue, concomitantemente, hoje em dia você chega num serviço de saúde, primeira hipótese diagnóstica com esses sintomas de febre, dor de cabeça e dor no corpo, é dengue. É a primeira hipótese diagnóstica do médico. Aí se a pessoa fala, fui picada por inseto, aí já muda de figura, por carrapato. Mas se a pessoa não sabe, realmente é o que você falou. Muita gente é picada por carrapato, nem sente, nem sabe. Às vezes vai descobrir, tem pessoas que ficam uma semana com o carrapato agarrado na pele. Parece um sinal ali pretinho e não sabe. E aquilo é o carrapato agarrado. Inclusive, o carrapato, para passar essa doença,
ele precisa estar no seu corpo no mínimo 24 horas ali. Olha, é verdade. Se você for picado por carrapato e retirar imediatamente, ele não passa a doença. Olha, não A sabia. doença, para passar, ele precisa estar ali sugando você. E nisso ele transmite a rickettsia. Então... Imagina se ele fica, tipo, na cabeça. Exatamente. Como é que você vai ver? Não vê. Nas costas, muitas vezes, você não tem muito acesso ali, né, para olhar e tal. Então, realmente, tem que ficar um tempo ali, né, doutor? Exatamente. É muito difícil você fechar um diagnóstico. Tanto é que o resultado desse primeiro casal que veio a falecer, os dois faleceram em intervalo de horas curtas, faleceu um, logo poucas horas faleceu o outro. O exame só veio confirmar depois de morto. Depois de já 2 dias de morto. O exame só... Porque o exame sorológico que vem confirmar o diagnóstico, ele demora, ele não consegue ser na hora o exame. Então, o que se faz? O que a gente procura fazer? Hoje em dia, que você tem a dengue, você tem a Covid, você tem a influenza, você está tudo aí exposto aí para você contrair. Se você chegar com febre, dor de cabeça e dor no corpo, e tem uma história de ter ido na área rural, mesmo que não viu o carrapato, você tem que já fazer um antibiótico imediatamente. Preventivo, profilático. É a única maneira, porque o tratamento tem que ser imediato, tem que ser emergencial, nas primeiras horas. Entendi. Não pode esperar um dia. Esperar um dia você pode perder. E a pessoa também com os sintomas, ela também não pode esperar para procurar atendimento, né? Começou a ter febre, tem que dor correr. de cabeça, dor no corpo, corre logo para um serviço de saúde para tentar fazer o diagnóstico e tentar tratar o que for possível ali. Mas realmente é difícil. Vamos falar aqui que não é fácil. A gente, às vezes, realmente, como se fala na gíria, você pode comer bola, né, que é uma gíria chamada, você pode não prestar atenção, você pode passar desapercebido e não pensar nesse diagnóstico, porque é uma doença rara, não é uma doença muito frequente, como a dengue como a Covid atualmente, a influenza. A febre maculosa, ela é mais rara. Exatamente. Precisa da história do carrapato. Agora estão chamando a atenção por quê? Porque morreram 4 já. Porque teve mortes. E aí isso que eu ia falar. Bloqueia o local, você já sabe que ali tem capivara. Precisou morrer o casal ali, primeiramente, né? Depois saía a conclusão ali do Adolfo Lutz, o resultado, para que depois se pensasse na doença da febre maculosa. Exatamente. Né, doutor? Então é tão triste isso, né? Porque, muito... de repente, é que a gente não pode nem falar, não pode criticar, não pode nem... Mas se chegasse lá e já fosse medicado ali logo de cara com as medicações... Tem grande chance de salvar, né? grande chance. Mas também o médico, como que ele ia saber que seria... Exatamente. O médico está atendendo várias pessoas. A pessoa chega e fala, doutor, estou com dor de cabeça, estou com febre, estou com dor no corpo. Primeira coisa que o médico vai pensar em dengue. Ele não vai pensar direto em febre maculosa, porque... Antes desse casal, não tinham casos aí relatados. Lá, no caso, na cidade de Campinas, ali, Jundiaí, que eles moravam, mas foram a Campinas. Aí ficaram até pesquisando que eles foram a Campinas, foram depois em Monte Verde, achavam que podia ser em Monte Verde. Mas não. Eles chegaram em Monte Verde já com sintomas. É verdade. Então, a doença tem um período de incubação. Esse período varia de 2 a 3 dias, ou seja, você é picada pelo carrapato, você contrai a bactéria, demora de 2 a 3 dias, até 14 dias para aparecer os sintomas. Então não é imediato, não é pegou hoje, vai dar os sintomas hoje. Não é assim que funciona. Então, quando você tem esses sintomas, você precisa rever aonde você foi nos últimos 5, 7 dias para saber se tem possibilidades. Doutor, como já faz uns dias que esse evento aconteceu, né? E tem algumas pessoas ainda em análise para saber se está ou não com a febre maculosa. Há chance dessas pessoas que estiveram nesse evento ainda aparecer com a febre maculosa ou não, doutor? Sim, com certeza. Porque o senhor falou que depois de uns dias, mas e se... Então, o período de incubação vai de 2 a 14 dias, tá? E, em média, são 7 dias o período de incubação, mas pode ir até 14. Então, pode ter algumas pessoas que participaram desse evento. O evento parece que tinham mais de 6 mil pessoas, onde o casal estava lá, e era uma área
meio que rural, uma casa afastada, né? Enfim, lá devia ter a presença dos carrapatos. E então pode acontecer. Campinas, lá no caso, está investigando já o 6º caso já. Então já tiveram 5 confirmados. Bastante, né? Podem aparecer mais. Tá. E o Adolfo Lutz, até dia 14, anteontem, contabilizava 16 casos confirmados com 7 mortes no estado esse ano. Então, olha só. É raro, mas acontece, né? E é importante as pessoas estarem atentas aos carrapatos. Outra coisa que é importante deixar claro é que nem todo carrapato está contaminado com a bactéria. Muita gente é picada aqui em Itu por carrapato. Se o carrapato não tiver com a bactéria Rickettsia, não vai provocar doença nenhuma. Vai dar uma alergia na pele só. Então, nem toda picada de carrapato vai provocar a doença. Então, para também não haver um alarde, que muita gente é assim, picada por carrapato, corre para o médico. Eu fui picada. Não, é assim, foi picada por carrapato, aguarda. Se começar um sintoma, aí corre. Por quê? Pode não dar sintoma nenhum, porque o carrapato pode não estar infectado. Tá? Então, você foi picado por carrapato, fica atento, começou a ter algum sintoma, corre. Agora, se não der sintoma nenhum, é que nada vai acontecer. Entendi. Doutor, o tratamento, fala pra gente, porque já são 10h31, nosso tempo voa. Voa, Eu só queria citar os sintomas, que além de febre, dor de cabeça e dor no corpo, pode ocasionar náuseas, vômitos, diarreia, dor abdominal e dor muscular intensa. Além disso, vermelhidão no corpo. Dá umas manchas vermelhas no corpo e inclusive na sola dos pés e palma das mãos. E pode também causar, já numa fase avançada, paralisia dos membros, com início nas pernas, e pode até dar parada respiratória, porque paralisa os pulmões, além de hemorragias internas. O diagnóstico, gente, é feito com um exame de sangue. É um exame que é demorado. Vai normalmente para o Adolfo Lutz, é um exame sorológico. Então, o diagnóstico tem que ser feito pela clínica e a história do paciente e medicar. E o tratamento, existe antibiótico específico para essa bactéria. Não é vírus. Como não é vírus, você tem antibiótico, é uma bactéria. Você mata a bactéria. Tem tratamento e tem cura. É só que tem que ser dado no início dos sintomas, para a bactéria não evoluir. Então, tem antibiótico para se tomar específico. E é importante as pessoas saberem disso, que tem que correr para receber uma receita, para receber o remédio. Não tem como ficar esperando se automedicar ou ficar aguardando acontecer coisa pior. Então, começou a ter os sintomas, que seja febre, dor de cabeça, corre num serviço de saúde. Carrapato nós temos em todo o estado. Todo mundo hoje em dia tem um pet, né? Os seus pets podem portar carrapato. Não é só a vaca, o boi e a capivara. Até os nossos animais. Exatamente. Existem medicamentos preventivos para os nossos pets não terem carrapatos. Você dá para o animal, o carrapato não vem ali. Então, tem maneiras de você ir se livrando. E na prevenção, usar sempre quando for em áreas rurais, áreas de fazenda ou área que tenha mato, que tenha suspeita de terra, vai com roupa comprida. Bota. Não com parte do corpo exposta. Que você impede mais o carrapato chegar. Mas mesmo assim, sempre se autoexamine para ver se não tem algum carrapato, alguma picada de algum inseto, enfim. Você tem que tentar fazer também a sua parte. Exatamente, e também tem a lei da proteção dos animais, né, para sair por aí matando os animais, né, doutor Vaz? Sim, porque, como o senhor falou, tem animais que têm o carrapato que eles não estão contaminados. Que não estão contaminados. A gente que tem que se precaver, quando tiver algum sintoma, correr e falar, olha, eu estive em um lugar de mata, área rural, eu tenho animais em casa, eu andei a cavalo, eu não sei o quê, sabe? A gente tem que estar atento. Anda muito a cavalo, né, doutor? Tem chances de ter os carrapatos. Uma coisa importante, que as pessoas quando pegam o carrapato e vão retirar o carrapato, que ele fica agarrado no corpo, né? Parece até um sinal ali, uma pinta. E quando a pessoa vai tirar, não toma cuidado, estoura o carrapato.
e aí espalha as bactérias todas, é mais chance de se contaminar. Olha, tem não até... exploda, não estoure o carrapato. Tire com pinça ou com cuidado com a mão, sem estourar o carrapato. E tem gente que tira e com a unha, pá, estoura. Não façam isso. Não pode fazer isso. Não façam isso, você espalha a bactéria para tudo que é lado. Entendi. Então, não esmague o carrapato, retire com cuidado. Se tiver o carrapato, fique atento aos sintomas, passe álcool na pele, enfim, faça todas as coisas necessárias, a higiene, e fique atento. O principal, gente, com essa febre maculosa é saber se foi picado e ficar atento aos sintomas. Perceber se tiver algum sintoma, correr para uma unidade de saúde. Perfeito. Muito obrigada, doutor. Tá vendo como passa rápido? Só para antes da gente finalizar, só vou atender aqui um ouvinte que pediu aqui fez uma pergunta para o senhor. Ele foi diagnosticado em 2018 com Parkinson, quer saber se pode doar sangue. O nome dele, deixa eu ver aqui, doutor. Eu achei tão interessante, o Eduardo Araújo. Eduardo, bom dia, obrigado pela sua participação. Vem de encontro ao tema que a gente no início do programa falou. Não tem problema, doença de Parkinson pode doar sangue, não tem nenhum impedimento. Os impedimentos são doenças infecciosas, quando a pessoa tem anemia, quando a pessoa tem alguma deficiência que o sangue possa estar contaminado. Doença de Parkinson não é uma doença transmissível, não passa para ninguém, não tem nenhum problema a doação de sangue com esse tipo de doença. Perfeito, doutor. Muito obrigada. Mais uma quinta-feira aqui com a gente. É tão bom receber o senhor e saber mais sobre todos esses temas, né, tão importantes. E tá todo mundo aí preocupado com essa situação da febre maculosa. Então, veio a calhar o nosso tema de hoje. Muito obrigada. Até a próxima quinta, tá, doutor? Eu que agradeço. Obrigado a você, Dani, e obrigado a todos os ouvintes, gente. Obrigado aí pelo apoio de sempre, pela grande audiência, pelo carinho. Desejo a todos uma excelente quinta-feira chuvosa, mas cuidem-se. Olha aí as epidemias e os surtos, né, vamos dizer assim. E um ótimo final de semana e até quinta. Um grande abraço a todos, gente. Fiquem com Deus. Muito obrigada, doutor. Até a próxima quinta-feira. Você ouviu Saúde Cidade com o Dr. Bastos.